Nos últimos 5 meses, o mapa da economia global mudou completamente. Juros que subiam, agora caem. A China está mais lenta. O petróleo vive num sobe e desce frenético, e as commodities estão em queda. Se você quer entender como tudo isso impacta o seu bolso e o Brasil, este vídeo resume tudo, em sequência e de forma clara. Vamos lá? Vou passar, mês a mês, pelos principais acontecimentos globais entre maio e outubro de 2025, explicando o porquê de cada um e o efeito direto ou indireto que eles têm sobre a nossa economia. Fique até o final para entender o cenário completo. Nos meses iniciais desse período, vimos os bancos centrais do mundo seguindo caminhos diferentes. Enquanto muitos países ainda mantinham os juros altos para segurar a inflação, já surgiam sinais de que alguns poderiam começar a afrouxar essa política mais para o final do ano. Ao mesmo tempo, aumentaram as medidas protecionistas, com anúncios de novas tarifas em várias frentes comerciais. Isso gerou uma grande incerteza sobre investimentos e sobre as cadeias de suprimentos globais. O que isso significa para o Brasil? Menos previsibilidade para as nossas exportações e uma maior chance de volatilidade no câmbio. Empresas que exportam e importam precisaram redobrar a atenção e buscar formas de se proteger dessas oscilações. Avançando para julho, o mercado de petróleo ficou em alerta. O equilíbrio entre estoques e produção continuou muito sensível, e as decisões do grupo da OPEP+ seguiram influenciando diretamente os preços, mantendo o petróleo em patamares que afetam a inflação em todo o mundo. E para o Brasil? Bom, o preço do petróleo impacta diretamente os combustíveis que usamos, a nossa inflação e a conta corrente do país. Setores como o de transporte sentem esses efeitos quase que imediatamente. Chegando em agosto e setembro, tivemos sinais claros de uma desaceleração na China. A demanda interna por lá ficou mais fraca, o setor imobiliário continuou pressionado e o crescimento do PIB ficou abaixo das metas históricas. Essa freada chinesa acabou reduzindo a pressão sobre os preços de algumas commodities. O impacto para o Brasil, que é um grande exportador de commodities como soja, minério de ferro e carne, é direto. Uma menor demanda da China pode reduzir os preços desses produtos e, consequentemente, a nossa receita de exportação, pressionando o real e também as contas públicas. No meio do outono, saíram os relatórios do FMI e do Banco Mundial. A avaliação foi de que o crescimento global se mostrou resiliente em alguns blocos, mas o panorama geral continuava lento, com riscos de mais políticas protecionistas e uma desaceleração do comércio. As projeções de crescimento global foram ajustadas para baixo, destacando o impacto dessas políticas e dos choques externos. Para o Brasil, essas revisões globais significam que as expectativas de exportação e de crescimento do país também podem ser menores. Isso afeta as receitas fiscais do governo e o emprego em setores que dependem do comércio exterior. Em outubro, aconteceram movimentos importantes nos bancos centrais. O Federal Reserve, o Banco Central americano, não só sinalizou como promoveu cortes nos juros, mudando o fluxo global de capitais. O Banco Central Europeu, por sua vez, foi mais cauteloso, tentando equilibrar os cortes com os riscos de a inflação voltar a subir. E por que isso é importante? Cortes de juros nos Estados Unidos tendem a reduzir o custo do dólar no curto prazo. Isso pode aliviar a pressão sobre o nosso câmbio, mas, por outro lado, pode atrair menos capital para investimentos em reais, reduzindo os rendimentos por aqui. O Banco Mundial e outras organizações também apontaram uma queda nos preços das principais cestas de commodities em 2025, principalmente energia e alimentos. Ao mesmo tempo, alguns insumos, como fertilizantes, subiram de preço por causa dos custos de produção e de restrições comerciais. O impacto disso é direto no nosso agronegócio. A queda nos preços da soja e de outros alimentos reduz a receita do produtor. Já o aumento no preço dos fertilizantes eleva o custo de produção. Essa combinação aperta as margens de lucro de quem está no campo. Além de tudo isso, conflitos regionais, sanções e barreiras comerciais continuam a ser um risco constante. Eles afetam as cadeias de produção e os custos em todo o mundo. Empresas globais estão ajustando seus estoques e contratos para tentar mitigar esses riscos.
No Brasil, setores que são muito integrados às cadeias globais, como o automotivo, o químico e o próprio agronegócio, precisam reavaliar seus fornecedores e contratos em dólar para não serem pegos de surpresa. Resumindo tudo em poucas palavras, o mundo está mais lento e mais instável. Cortes de juros começam a surgir no final do ciclo, a China desacelera, as commodities se ajustam para baixo e os riscos políticos e comerciais continuam altos. Para o Brasil, o efeito é uma combinação de pressão sobre as nossas exportações e sobre os custos de produção, com possíveis impactos na inflação, no câmbio e no nosso crescimento econômico. Entender esse cenário é fundamental para tomar boas decisões. Se você achou essa análise útil, eu posso montar agora um resumo executivo com gráficos, explicando mês a mês, ou criar um roteiro parecido focado apenas em agronegócio, energia ou finanças pessoais aqui no Brasil. Comente aqui embaixo qual desses temas você prefere ver no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas análises. Até mais!